Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Que bom que você veio cultuar aquele que é digno de ser cultuado. Adorar aquele que é digno de ser adorado. Deus é maravilhoso. E Ele não nos trouxe aqui em vão. Deus não faz reuniões em vão. Deus tem propósito em melhorar a nossa vida. Deus tem propósito em melhorar a nossa adoração. Deus tem propósito para que nós a cada dia nos lancemos mais e mais na sua dependência. Amém? Quem veio para adorar a Deus? Amém. Abra sua Bíblia comigo, assim que você encontrar, você se coloque de pé, por favor. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. Amém? Diz assim os 3 primeiros versículos, depois iremos para o versículo 4, para o versículo 16, para o versículo 23 e para o versículo 41. Diz assim a Sagrada Escritura, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 ao 3. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Versículo 16. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Versículo 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Versículo 41. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Amém. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O cenário que nós lemos é um cenário onde a nação de Israel, na liderança do rei Saul, se preparava para mais uma batalha. A nação de Israel se preparava para mais um dia de batalha, como já era de costume da nação que guerreava para a conquista das suas terras, para a derrota dos inimigos que Deus tinha dito que a nação de Israel derrotaria. Mais um dia de batalha, mais um dia se preparando para a guerra, mais um dia se preparando para que mais uma batalha fosse vencida. Uma batalha como tantas outras que Israel já tinha lutado. Uma batalha como tantas outras que Israel já tinha atravessado. Assim também é o meu e o seu dia. Todos os dias nós acordamos diante das mesmas batalhas que estão à nossa frente e nós precisamos vencê-las todos os dias. Todos os dias nós nos preparamos, nós acordamos, nós projetamos o nosso dia para que as batalhas que se chegarem a nós as venceremos pelo poder que há no nome do nosso Senhor.
Porém, a Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, versículo 47, tendo Saul tomado o reino sobre Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. E para onde quer que se voltava, saía vitorioso. Israel estava acostumado a ir para as batalhas e vencê-las. Talvez também a minha e a sua vida, todos os dias, quando nós acordamos, nós temos tido dias alegres, dias que Deus tem nos proporcionado de vitórias. E assim como a nação de Israel, nós também temos todo dia o privilégio de sermos vitoriosos. Só que chegou um dia na nação de Israel, e é a batalha que nós lemos do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, que não era mais uma batalha comum, porque algo inesperado aconteceu. Algo que não fora planejado, algo que atingiu o coração dos israelitas, algo que atingiu o coração de Saul. E às vezes nós somos confrontados diariamente com situações inesperadas que nós não projetamos para o nosso dia. Mas o título da mensagem é: de repente, Golias surgiu. Talvez você tenha ido ao médico achando que o resultado que você esperava ia ser um resultado bom, mas de repente, Golias surgiu. Talvez você tenha feito tantos projetos para a sua vida, projeto para o seu dia, projeto para o seu mês, mas de repente, Golias surgiu. Talvez você tenha tido tantas expectativas profissionais, mas de repente, Golias surgiu. Talvez a sua casa tenha feito tantos planos na sua vida, e algum ente seu querido ou é acometido por uma doença séria ou faleça. De repente, Golias surgiu. Golias aparece, irmãos, sem ser convidado. Ninguém convida Golias para estragar a sua festa. Ninguém convida Golias para interromper o plano de uma batalha que tinha tudo para dar certo. Ninguém acorda de manhã chamando: Deus, por favor, mande Golias para mim hoje. Ninguém ora assim. Golias aparece sem ser convidado. Golias aparece de surpresa. Os 4 versículos que nós lemos, o 4, o 16, o 23 e o 41, nos relatam a aparição de Golias. Surpresa. De repente, Golias surgiu. A palavra surpresa quer dizer ato ou efeito de surpreender, ou ser surpreendido, espanto, causa por algo inesperado. Quando nós falamos a palavra surpresa, a nossa mente automaticamente sempre traz surpresa como algo bom. Só que nesse cenário do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e em alguns cenários da minha e da sua vida, quando Golias aparece, a conotação da palavrinha surpresa não é uma palavrinha agradável. É uma surpresa que nos traz, que nos desestabiliza. Porque é uma surpresa inesperada. Da mesma forma, quando você é surpreendido por uma coisa boa, e automaticamente você se exalta, se alegra. Da mesma forma, quando Golias surge na minha e na sua história, na minha e na sua vida, um cenário que nós projetamos como Saul tinha projetado para Israel. Mais um dia vamos vencer. Só que de repente, Golias surgiu.
O que nós precisamos como soldados desse exército vitorioso, na batalha da vida diária que ela nos oferece, é estarmos preparados para a surpresa na nossa peregrinação. E não só preparados, como soldados de Cristo, nós precisamos ser orientados por Ele, para que nós possamos encarar os Golias da nossa vida. Abraão teve uma grande surpresa, quando Deus pede para ele: vá ao Monte Moriá e me sacrifique o seu único filho. Surpresa boa? Tudo estava indo bem, mas de repente, Golias surgiu na vida de Abraão. E qual foi a decisão de Abraão? O texto diz que, Gênesis 22:12, não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Quando Golias surge, irmãos, prefira sempre ficar na obediência de Deus. Daniel teve a sua surpresa. De repente, Jerusalém é invadida por Nabucodonosor e é levado para a Babilônia. Surpresa, boa? Não. De repente, Golias surge na vida de Daniel. E o texto diz em Daniel 6, 26, 27, o rei dizendo, depois de uma decisão de Daniel: estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Sabe por quê? Porque quando Golias surgiu na vida de Daniel, ele preferiu ficar com o Senhor. Jesus teve a sua surpresa. A Bíblia diz que assim que ele é batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo o leva para uma surpresa, para o deserto, para ser tentado. Golias surgiu também na vida de Jesus. E o texto diz em Mateus 4,10, Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus preferiu, na hora que o Golias apareceu na sua vida, a surpresa desagradável, em continuar do lado de Deus. Existe uma festa que Golias quer acabar. Talvez nós projetamos tantas festas, ou tantos projetos para o nosso dia, mas você precisa tentar essa noite que, na batalha da vida, nós precisamos somente batalhar por uma conquista, que é a santidade acima de qualquer coisa. A prioridade quando nós acordamos tem que ser a santidade ao Senhor. Nada, irmãos, absolutamente nenhum outro assunto, nenhuma outra circunstância pode roubar a prioridade do meu e do seu coração, de sermos santos, de agradar a Deus. Mas a notícia é que muitos Golias aparecerão sem serem convidados, para que nós não sejamos santos. De repente, o Golias vai surgir. O problema não é a batalha e nem um elemento surpresa chamado Golias. O problema é de qual lado você está. Josué 24:15 diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Ou seja, de que lado vocês vão ficar? Se aos deuses que aos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu, disse Josué, e a minha família serviremos ao Senhor. Não importa os Golias,
não importam em que cenário que eles aparecem ou que eles aparecerão. O que importa é que eu e você continuaremos como Abraão, preferindo obedecer a Deus, como Daniel, preferindo obedecer a Deus, como Jesus, preferindo obedecer ao Pai. Dentro desse contexto, dessa história do capítulo 17, nós encontramos 3 tipos de exércitos. E eu quero que você olhe para dentro de você e você se analise em qual exército você está alistado. O primeiro exército é o exército de quem está do lado do Golias. Quem são as pessoas que estão no exército de Golias? São as pessoas que afrontam a Deus com as suas palavras diárias. São as pessoas que desestruturam vidas que estão encorajadas a vencerem. O exército de Israel estava pronto para vencer. Não existia nenhuma conotação de derrota. Mas de repente, Golias surgiu. Será que nós não estamos no exército de Golias, irmãos? Proferindo palavras que afrontam Deus? Ou sendo pessoas que desencorajam vidas que estão prontas a vencerem, a triunfarem, a adorarem a Deus, e por uma atitude nossa, surgimos como Golias na vida das pessoas, para não sermos bênção, para colocarmos medo diante de uma palavra proferida nossa. Será que nós não estamos no exército de Golias? Eu espero que nenhum de nós estejamos alistados nesse exército. O segundo exército que nós encontramos é o exército de Saul. Quem são essas pessoas? Por que houve o recuo? Por que Saul não enfrentou Golias? Eu vou dizer para você o porquê. Porque Saul já tinha sido rejeitado por Deus. As condutas de Saul não correspondiam com aquilo que Deus desejava que ele fosse. Saul estava longe da vontade de Deus. Nesse momento da história dele, ele já não tinha esperado Samuel para oferecer o sacrifício, e ele já tinha ido guerrear com os amalequitas, e já tinha descumprido a ordem de Deus. Deus disse para ele derrotar os amalequitas, os seus reis e tudo. Ele traz os reis vivos e os animais bons, e ainda fala que separou os animais bons para sacrificar ao Senhor. O exército de Saul são pessoas que não cumprem e não estão dispostas a obedecerem à voz de Deus. Por isso que fogem. Porque como não estão na obediência de Deus, estão longe de Deus, como é que vão clamar a quem eles estão longe? E eu espero também que nenhum de nós estejamos alistados nesse exército. Pessoas que são rejeitadas por Deus por condutas de desobediência à palavra do Senhor. Mas o terceiro exército, eu espero que todos nós estejamos nele, é o exército de um menino chamado Davi. Davi, para que você seja participante desse exército, Davi tem uma qualidade que é, ele não se preocupa consigo mesmo. Davi não se preocupava consigo mesmo. Davi não suportava quando o reino de Deus era afrontado, e muitos de nós às vezes compartilhamos assuntos, críticas de outras pessoas que estão manchando o evangelho. Davi não compactuava com isso, tanto que o texto diz que ele ouviu a afronta e se indignou. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Para ser alistado nesse exército, você precisa se preocupar um pouquinho mais com as circunstâncias, ver se o nome do Senhor está sendo glorificado, ver se vidas estão sendo abençoadas.
Davi, ele abre mão da sua própria vida para defender o nome do Senhor. Davi abre mão da sua própria vida para lutar pelo Evangelho, para lutar pelo reino de Deus. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas da nossa vida para defender o Evangelho? Diante dos Golias, nós precisamos decidir em qual exército nós estamos alistados. Se nós estamos do lado de Golias, pessoas que afrontam a Deus com suas palavras e desestruturam vidas que estão encorajadas a vencerem. No exército de Saul, pessoas rejeitadas pelas suas condutas diárias de desobediência à palavra de Deus. Ou se nós estamos no exército de Davi, pessoas que não se preocupam consigo mesmo, pessoas que não suportam ver o reino de Deus ser atacado, pessoas que abrem mão da sua própria vida e vai na frente do Golias para defender o nome do Senhor, para dizer como Davi disse: existe Deus em Israel. 1 Samuel 17:46, Davi disse: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Será que nós estamos nesse exército, a ponto de colocar a nossa vida, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, para provar que existe Deus, para provar que Deus ainda se manifesta, que Deus ainda cura, que Deus ainda liberta, que Deus ainda salva, irmãos? Os Golias querem nos intimidar, querem aparecer de repente, mas nós esta noite nos levantaremos no nome do Senhor para derrotar todos os Golias que se levantam contra a nossa vida. Saul e o seu exército até sabiam quem era Deus, até sabiam que existia Deus, mas quando estamos longe de Deus, quando não temos uma vida de compromisso com Deus, quando estamos levando a nossa vida alheia sem que Deus seja convidado, fica difícil invocar o nome de Deus. Fica um tempo sem ver um ente querido seu. Quando há aproximação, há intimidade? Não. Por quê? É muito tempo longe, são muitos dias longe. Saul até sabia que Deus existia, mas quando você não tem intimidade, você não busca. Ele não poderia fazer como o rei Josafá em segundo livro das Crônicas, não podia? O que fez o rei? Fugiu? Temeu? Não. Ele conhecia Deus. Josafá tinha intimidade, obedecia a palavra, sabia quem era Deus, colocou a nação em jejum e buscou a face de Deus e teve êxito. Saul até sabia, mas quando não temos intimidade com Deus, nós fugimos para tantos outros lados e não vamos à presença de Deus. E é por isso que os Golias crescem na nossa frente, porque o único que pode derrotar Golias é o Senhor dos exércitos. Mas Davi não. Davi foi para frente porque ele era totalmente diferente. Davi tinha comunhão. Davi conversava com Deus. Davi sabia quem era Deus. Davi tocava sua harpa e louvava, e engrandecia, bendizia. Ele tinha intimidade com Deus ao ponto de dizer: Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor e nada irá me faltar. Quem tem intimidade vai para a batalha, porque sabe que Deus está com ele. Quem tem intimidade clama pelo nome do Senhor, e o Golias tomba, e o Golias é morto, e o nome do Senhor é exaltado. Mas é para quem tem intimidade. Davi tinha intimidade, por isso que ele se dispôs a lutar contra o Golias. Oh, aleluia! Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 26 diz: Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Essa palavra, o profeta Samuel diz para Saul.
Nós precisamos ter intimidade com Deus. Para buscar a Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Não corra diante dos Golias só quando eles aparecerem, se você não tem intimidade com Deus, porque você vai ser destruído. Temos que ter vida com Deus. Davi se dispôs porque ele tinha vida com Deus. Saul e o seu exército, diante do Golias, o texto diz em 1 Samuel 17:11, que existiu o quê? Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Isso é o que causa quando os gigantes, quando os Golias aparecerem de surpresa na minha e na sua vida, e nós não estivermos em comunhão com Deus. Ficaremos espantados e amedrontados. Mas Davi, em 1 Samuel 17:32, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Olha a diferença de encarar as batalhas do nosso dia a dia, de quem tem intimidade e de quem não tem intimidade, de quem obedece à palavra de Deus e de quem desobedece à palavra de Deus. Quem obedece, encara. Quem obedece vai para frente da batalha, porque sabe e tem a plena convicção de que Deus é com ele. A surpresa que Israel se defronta. Quando Golias surge, ele desestrutura um plano inicial. Israel estava preparado para vencer mais uma batalha. Israel estava pronto a cantar o hino da vitória por mais uma batalha vencida. Mas quando Golias surge, ele desestrutura um plano inicial. Golias surge em um momento. Preste atenção nisso. Golias surge em um momento na nação de Israel e talvez esteja surgindo na minha e na sua vida, em um momento em que nós achamos que tudo vai dar certo. Você planeja tudo. Não esquece de nenhum detalhe. Tudo vai dar certo. De repente, Golias surge. E qual que é a intenção quando Golias aparece? Ele não aparece simplesmente por aparecer. Golias aparece por 3 motivos. A intenção de Golias é fazer com que você desacredite naquilo que você estava acreditando. Tanto que é verdade que a nação estava pronta para a batalha. E quando ele aparece, o texto que nós lemos no versículo 11 fala que Saul e todos os israelitas ficaram atônitos, apavorados, recuaram, irmãos. A intenção de Golias é fazer com que aquilo que você hoje está acreditando vai dar certo, Deus é comigo. Quando ele aparece, a intenção dele é fazer com que você crie uma dúvida dizendo: será? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? A intenção do Golias é essa. É nos fazer não acreditar mais naquilo que nós estávamos acreditando. A segunda coisa, você não acreditando mais naquilo que você acreditava, você perde a confiança e entra em desespero. Porque se você não tem mais a referência de Deus, só Deus tem a verdadeira referência de paz, de alegria, de conforto, de êxito. Se você perde a referência, se você perde a confiança, nós entramos em desespero, somos derrotados, desanimados, ficamos incrédulos, incertos das nossas batalhas diárias. E o pior dos 3 que o Espírito Santo colocou no meu coração: quando Golias aparece, a intenção dele é que você troque o exército. De adorador
passa a ser murmurador. De quem crê, passa a ser de quem não crê mais. Trocar de exército. Estava no exército de Davi, confiante, adorando, tocando a sua harpa, vivenciando a sua vida, crendo em Deus, buscando Deus, orando, matando leões, matando ursos. Golias surge, você troca de exército. Agora ou você vai para o exército de Saul, que são aqueles que começam a não ter mais intimidade, a não obedecer mais, ou você vai para o próprio exército de Golias, com as suas palavras, que Deus tenha misericórdia de nós, nós começamos a afrontar a santidade de Deus, com a nossa incredulidade, com a nossa murmuração, com a nossa vida de desobediência. Deus essa noite está te convocando, a mim e a sua vida, para que nós permaneçamos alistados no exército de Davi. Um exército vitorioso. Mas tem uma qualificação para isso. Nós precisamos viver uma vida que agrade plenamente o coração de Deus. Essa é a única qualificação para que você possa ir para a linha de batalha e enfrentar os Golias que surgirão nas nossas vidas. Ter uma vida plena que agrade 100% o coração de Deus. Atos 13, 22 diz: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Essa é a qualificação para que os Golias desapareçam da nossa vida. Essa é a qualificação para que o Senhor lute a nossa causa. Salmo 89, versículos 20 e 21 diz: encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado, a minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Olha o que Deus faz para que nós vençamos os Golias, para quem tem uma vida que agrada o coração de Deus. Eu quero encerrar com um alerta, com algo que Deus colocou no meu coração, em relação a uma atitude que Saul desejava impor sobre a vida de Davi antes da batalha. Cuidado, irmãos. Às vezes nós projetamos a nossa vida, estamos ali na comunhão com Deus, prontos para a batalha. Estamos dispostos a ir para a batalha, como Davi já tinha dito para Saul: deixa que o teu servo vai derrotar esse filisteu, para que todos saibam que há Deus em Israel. Essa era a convicção de Davi. Mas Satanás intenta mais um plano, para que o nome do Senhor não fosse glorificado. E é assim que ele faz todos os dias na minha e na sua vida. Cuidado, porque Saul queria que Davi fosse para a luta com o seu estilo de vida, colocando sobre a vida de Davi a sua armadura. O que quer dizer isso? 1 Samuel 17, 38 e 39 diz: então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, própria armadura, diz outras traduções. Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Deus colocou algo no meu coração. Eu quero que você guarde isso e leve para o seu travesseiro essa noite. Quando estamos preparados para a batalha, confiantes em Deus, assim como Davi estava, Davi disse para Saul: deixa que o teu servo vai, eu vou derrotar esse filisteu e vou dar a cabeça dele às aves do céu.
Todas as vezes que nós nos projetamos para que o nome do Senhor seja glorificado, alguma coisa vai acontecer para que o nome do Senhor não seja glorificado. E são nesses momentos que nós damos atenção aos Golias. São nesses momentos de confiança plena que nós não atentamos para os detalhes da batalha. Davi poderia sim se sentir fortalecido, enrobustecido pela armadura que Saul tinha colocado nele. Afinal de contas, não era qualquer armadura, era a armadura do rei. O que Deus me fez entender para que nós sejamos abençoados é que a vida, às vezes, as circunstâncias querem colocar diante das nossas batalhas coisas na minha e na sua vida, na minha e na sua língua, no meu e no seu coração, que não condiz com o servo de Deus. Davi disse: eu não posso andar com isso, eu não estou acostumado com isso. O que é que Davi não estava acostumado? A armadura de Saul representava desobediência a Deus. A armadura de Saul representava um homem que não se importava mais com a voz de Deus. A armadura de Saul representava um homem que reinava para benefício próprio. A armadura de Saul representava um homem que estava simplesmente preocupado com o reino da terra. Davi não estava acostumado com isso. Muito pelo contrário. Davi estava acostumado a obedecer a Deus, a se importar com a voz de Deus. O benefício não era dele, é para o reino de Deus. E Davi estava interessado em um reino que vem de cima. Por isso que ele não estava acostumado. Eu não posso andar com a armadura que eu não estou acostumado. E às vezes nós queremos andar com aquilo que não é costume, com aquilo que não é certo, com aquilo que não condiz de um servo de Deus. Davi, como é que você vai para a guerra? O homem está armado, 2,90 m, com lanças, com escudo, com espadas. Como é que você vai para a guerra, Davi, se você não está acostumado e não quer usar a minha armadura? Davi foi para a guerra como ele tinha costume de todos os dias. Volto a frisar da nossa importância de ter comunhão diária com Deus. Davi não precisou de nada extraordinário para ir para a guerra. Não precisou ser revestido de mais nada, porque ele já tinha tudo. Davi nunca deixou de honrar o Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz que Deus honra os que o honram. Davi foi para a guerra, diz o texto, em nome do Senhor dos exércitos. Só que tem uma coisa, meu irmão. Me permita dizer isso para você com muito amor e carinho. O Senhor dos exércitos não intervém para qualquer tipo de pessoa. Não fique tentando assistir o Golias cair, se você não tem vida com Deus. Não fique clamando nas madrugadas, perdendo o seu tempo, se você não tem vida com Deus. Vida com Deus não é orar, faz parte. Vida com Deus não é ler a Bíblia, faz parte. Vida com Deus não é vir ao santuário, faz parte. Vida com Deus é ter atitudes, palavras, intenções de coração, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, honrando, glorificando, bendizendo, para que os outros que estão ao seu redor olhem para você e digam: verdadeiramente, ali vai um homem, ali vai uma mulher, ali vai alguém que tem vida, que tem comunhão. Aí sim você pode proclamar o nome do Senhor dos exércitos e os Golias tombarão. Aleluia! O mesmo Deus que livrou as ovelhas de Davi da garra dos ursos e dos leões, é o mesmo Deus que o livrou do gigante que afrontava a nação de Israel. Nós mudamos
Deus não muda. Os Golias mudam, Deus não muda. Deus derrota todos os Golias da nossa vida. Samuel 17, do 40 ao 45 diz: e em seguida pegou seu cajado, desfez da armadura. Eu não posso andar, Saul, com o seu estilo de vida. Eu não posso andar, Saul, com o seu estilo de reinado, com a sua desobediência. Não tente colocar sobre a minha vida, Saul, aquilo que eu não estou acostumado. Não deixe a vida, não deixe amigos, não deixe ninguém colocar sobre a tua vida aquilo que não condiz com um verdadeiro adorador. Davi então faz a sua própria trilha de batalha, na confiança de Deus. O texto diz, 1 Samuel 17, 40 a 45, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi e olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, e invocando os seus deuses, disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Só pode responder o que Davi respondeu quem tem vida com Deus. Só pode ter a confiança diante das maiores batalhas da nossa vida, irmãos, quem tem vida com Deus. E o texto diz que Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. A verdade é uma só, irmãos: os Golias surgem sem serem convidados. Mas para que eles sejam vencidos, nós precisamos fazer com que, quando você invoque o nome do Senhor, Ele tenha prazer, pelo seu estilo de vida, pelas suas atitudes diárias, pela sua comunhão com Ele, pela sua intimidade com Ele, de interferir e nos dar a vitória. Deus me deu uma expressão que é a seguinte: o verdadeiro cristão jamais se deixará ser vestido por outras vestes que não sejam as vestes de santidade ao Senhor. Não permita que todas as vezes que você se preocupar, todas as vezes que você priorizar a santidade, Deus sempre nos enxergará, nos dando graça diante das batalhas diárias da nossa vida. E a pergunta para a gente encerrar é: qual é o estilo de vida que você tem procurado viver? Quais são as vestes que você tem procurado vestir? O que é que Deus tem encontrado na minha e na sua vida essa noite? A nossa armadura deve ter só um slogan: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Quero encerrar com o texto de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 17. Paulo diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça
e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que Paulo quer dizer para nós são que essas armaduras nem sempre são armaduras de peças realmente para serem colocadas em nossas vidas, mas são atitudes de obediência a Deus que nos farão vencedores diante de qualquer Golias que se levantar contra a nossa vida. Atitudes de fazer o quê? De cingir os lombos com o cinto da verdade, palavras, vestindo a couraça da justiça, sendo justo, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, anunciar esse evangelho, o escudo da fé, crer em Deus, para que vocês apaguem tudo aquilo que o diabo quer que você não acredite, o capacete da salvação para que a sua mente seja a mente de Cristo, e a espada do Espírito, que é nós conhecermos a palavra de Deus. Não deixe que os Saúls da vida tentem fazer com que você lute as batalhas da sua vida com armadura que você não consegue carregar. Não condiz com um crente desobediência. Não condiz com um crente não ouvir a voz de Deus. Que nós não sejamos rejeitados, mas que nós sejamos como Davi, aprovados por Deus, para irmos às batalhas da nossa vida e derrotarmos os gigantes, não por aquilo que nós somos, mas pelo poder que há no nome do Senhor dos Exércitos.